Gente querida, onde é que será que Deus tem casa? Uma casa. Jesus falou sobre isso, né? Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos quartos, dependendo da tradução. Como é que seria a casa de Deus? Será que teria um quintal? Como esse da Ieda, com pé de limão, dando fruto? Ou como o do Andrew da Elise, com pé de bergamota? Ou então, será que ele moraria é tipo um apartamento, talvez térreo igual da Tayaná, com alguns degraus só para chegar até o chão? Será que tem alguma janela que dá para olhar para fora e ver algumas flores e se alegrar com elas? Já que eu tô usando desse artifício, dessa imagem, dessa imaginação, eu vou abusar um pouquinho e vou imaginar uma mesa grande, cheia de gente ao redor, gente bem diversa, gente de todo tipo, comendo em conjunto e rindo. Enquanto eu imagino, eu lembro da minha infância, quando a gente ia para o interior, porque ou tinha aniversário de alguém, ou porque tinha alguma festa, casamento, confirmação, batismo, não importa o motivo. A festa reunia toda a parentada, reunia a vizinhança, e cada pessoa que chegava trazia alguma coisa para comer. E rapidamente se montavam as mesas no quintal, todo mundo sentava ao redor, partilhava os alimentos da mesa farta, partilhava muitos sorrisos. E lembrando disso, essa semana eu lembrei dos nossas mesas fartas aqui na comunidade, quando a gente se reunia para almoços também, cada pessoa trazendo algo para partilhar. E a mesa que eu imagino, gente, não é de muitos serviços, não é de muitos pratos, não. É um prato, colher, né, garfo e faca para quem prefere, comida simples, o feijão e arroz, né? Se der para colocar um frango, um peixe, porque a carne está muito cara, farinha, né? Eu sou mais da farofa. Essa comida simples que sustenta a gente, dá alegria ao coração. Talvez vocês tenham lembrado de alguma mesa farta, de algum momento em que vocês puderam compartilhar com família, com amigos e amigas, com a igreja, essa alegria da partilha, né? Alegria que é celebrada em casa, nem estou falando de lugares, de festa, como hoje normalmente se faz, não estou falando da casa, quando se abre a casa para receber pessoas. Tão difícil imaginar isso hoje, depois de mais de um ano de isolamento, né? Gente abrindo a casa, enchendo ela de gente, todo mundo junto, sem máscara, comendo. Agora eu fui longe, né, gente? Fui longe, fui lá para minha infância. Eu imagino que vocês também tenham imagens, assim, momentos, assim. O fato é, voltando um pouquinho, puxando um pouquinho o fio da minha memória, o fato é que nós não sabemos se há uma morada de Deus e como ela é. O que nós sabemos é aquilo que o texto bíblico nos apresenta. E o Antigo Testamento nos apresenta um Deus que está nos céus, palácios, e mesmo os textos, alguns textos do Novo Testamento nos falam, né? De um Deus nos céus, assentado, um trono, né? Rodeado de imagens, cercado de imagens, conhecidas como as imagens dos reis do mundo. Fazia parte da cosmovisão do tempo bíblico, nesse Deus distante, reinando. Agora, se a gente olha para Jesus, para a forma como Jesus viveu entre os seus discípulos, tá mais para puxadinho do que para a sala do trono, não tá? Esse Jesus que andava de pé cheio de poeira, enfim, não dá para a gente saber como é que é a casa de Deus. E o texto bíblico de hoje não fala sobre casa. Vamos ler? É o texto Evangelho de João. Eu convido para quem está com a Bíblia aí, bem espontaneamente, faça a leitura para a gente. João capítulo 15, os versículos 26 a 27. Aí pula lá para o 16, os versículos 4
a 15. Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas. A tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então, Obrigada, Jorge. Até o 15. Obrigada. Jesus, ele anuncia que ele precisa partir para que o Espírito Santo venha e continue o trabalho que Jesus vinha realizando. Mesmo que esse ensinamento esteja inserido em forma que tem preparando os discípulos para a morte de Jesus, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que esse texto ele está falando que Jesus fala logo depois da ceia, né? Jesus estava celebrando a ceia com os discípulos, encerrada a ceia pascal, Jesus sabia que ia ser traído e preso, e aí ele começa a ensinar. E eu posso imaginar que o coração de Jesus, nesse momento, também devia estar pesado, né? Pesado sabendo de tudo aquilo que ele ia ter que enfrentar dali para diante, né? Sabendo de todas as situações de toda injustiça, tortura e morte. E eu não sei como é que acontece com vocês. Quando eu estou diante de uma situação difícil, que eu sei que vai acontecer, uma conversa que eu vou ter que eu sei que vai ser difícil, ou um momento, né, mais desafiador, o coração bate forte, começa a suar frio nas mãos, boca fica seca, há quem diga que sente um gosto amargo na boca. O corpo da gente reage diante das situações desafiadoras da vida, né? E Jesus sabe que ele vai ter que enfrentar. Ele se volta para os discípulos e discípulas e começa a ensinar. E ele diz: eu preciso ir. E avisa, já prepara para que ele vai de forma definitiva, mas que ele não deixaria os seus discípulos e discípulas só. Ele enviaria o Consolador. A gente sabe que depois da morte, Jesus ressuscitou e passou ainda 40 dias com os discípulos e discípulas. Aí estava tudo bem, né? Aquela dor pela morte foi embora, Jesus ressuscitou, essa alegria e festa. Aí estava tudo bem, Jesus disse: tô indo. Poxa, para quê? Tá tudo bem, a gente está aqui na festa, tudo tranquilo. Jesus: não, eu preciso ir para que o Espírito Santo continue fazendo esse trabalho, que teria muito mais condições de ir adiante para além de Israel, né? Eu preciso ir para que o auxiliador, uma das tradições, o consolador, outra tradição possível, o Espírito da verdade, diz o Jesus, venha e continue o trabalho que eu comecei. E quando o Espírito Santo vem, ele faz morada onde?
Foi para o templo, lá onde que era conhecida, reconhecidamente a casa de Deus? Não. Foi para a sinagoga, onde a palavra de Deus era ensinada? Não. Quando o Espírito Santo vem, ele toma como a sua casa os corpos dos discípulos e das discípulas que estavam reunidos numa casa simples, ali com medo. Foi no corpo dos discípulos e discípulas que o Espírito Santo fez morada. E não é o nosso corpo a primeira casa da gente? E depois no corpo de mulher da nossa mãe? O corpo se torna, o nosso corpo se torna a casa em que Deus escolhe habitar, no meu e no seu corpo. E esse corpo é transformado em templo. Sobre os corpos do Espírito, sobre os corpos dos discípulos e discípulas que o Espírito Santo desceu. E é sobre os nossos corpos, em nossos corpos, que Deus continua agindo. Foi num corpo de gente que Deus escolheu se encarnar em Jesus. E ele continua se encarnando, se fazendo gente através do seu Espírito Santo no corpo da gente ainda hoje. Ele dá coragem e dá ânimo, como o nosso companheiro disse, para a luta pela justiça de todas as pessoas. Ele dá ânimo para a gente organizar a nossa casa externa, quando aqui dentro as coisas estão mais em ordem, como também foi dito antes, como motivo de gratidão. O sopro do Espírito nos preenche e nos sustenta. Como sopro, ele nos fortalece para os projetos que ele sabe que são bons para nós e para o mundo. Para essa casa ampliada, o planeta Terra, no qual Deus nos coloca. Então, a gente é animado e animada a pedir em oração. Sopra sobre mim, Santo Espírito. Vem e me dá coragem. Vem e me dá bom ânimo, ânimo novo. O Espírito fala a verdade de Jesus. E também a gente tem que admitir que a verdade, ela nem sempre é confortável e agradável para nós. É verdade sobre nós, porque aí a gente percebe que por nossas próprias forças a gente não vai longe. Por nossa própria coragem a gente não vai longe. Se depender do nosso poder, a gente vai até a esquina e trava tudo. Pedir para que o sopro fale em nós e através de nós a verdade precisa começar aqui, no corpo da gente, na vida da gente, no coração da gente, nos transformando. E é isso que o sopro faz. É isso que o Espírito faz. É nesse corpo que é perfeito, porque é criação de Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas que também é imperfeito pelo pecado que habita em nós. É nesse corpo que que o Espírito Santo desperta dons. E dons são presentes de Deus, e ele nos anima a colocarmos a serviço, a começar em nós, entendendo que o amor de Deus começa em nós, em nós. Deus nos ama, nos chama pelo nome, ele chama Tainá, tu és minha filha amada, Jorge, tu és meu filho amado, David, eu te amo tanto que eu morri por ti e voltei do mundo dos mortos. O amor de Deus por nós não tem tamanho possível, não há tamanho possível de ser mensurado. A ação de Deus começa em nós. Ele nos amou tanto que seu filho se encarnou, passou por tudo que passou, por amor a nós. O Espírito Santo desperta essa consciência em nós. Vamos pedir, vem, sopra, Santo Espírito, e mostra aqui, na minha vida, o teu amor, para que eu sinta o teu amor. E esse amor extravasa, como disse o Jorge antes, não estava cabendo mais em mim, eu tive que pintar as paredes no meu quarto, eu vou usar essa imagem.
Esse amor que extravasa para além de nós, para nossa família. Se eu entendo que esse amor de Deus por mim é tão grande, como é que eu não vou extravasar ele para as pessoas que vivem comigo, tendo paciência, tendo tranquilidade, mostrando, vendo na outra pessoa que vive comigo também imagem e semelhança de Deus? Como é que eu não vou extravasar esse amor para com as pessoas da minha igreja, vivendo a comunhão? Tendo ali também misericórdia, bondade, atenção, né? Pensar, se a casa da gente, se o nosso corpo é a nossa casa primeira, a nossa casa, a nossa família, a casa segunda, a nossa igreja também é a nossa casa, para além dos espaços, paredes, agora a gente está vendo mais do que nunca, as paredes do templo são só um espaço que nos abrigam, mas a família que aqui se reúne é a verdadeira casa de Deus. E para o mundo, como é que eu não vou extravasar para o mundo essa verdade revelada em mim? E aí há muitas formas de nós colocarmos os dons a serviço. Eu falei antes que é um motivo de gratidão, porque eu sei que vocês colocam. Eu sei que o Wellington coloca no seu trabalho, que a Tayaná coloca na sua pesquisa e na sua luta, que o Jorge coloca, que todas e todos vocês colocam. Solidariedade, justiça, bondade, ensino, acolhimento. Eu vejo isso refletido na vida de todos e todas vocês, nesses dons que são colocados a serviço, nesse amor que nasce na gente e que extravasa para o mundo. Eu tenho anotado aqui que vamos pensar na parte prática, mas já falei, né? Esse dom, o Espírito, ele sopra primeiro em nós no batismo, quando Deus nos concede, nos acolhe e nos chama pelo nome no batismo e nos envia. Se a gente olhar para os discípulos reunidos, ali o Espírito soprou forte, né? Casa tremeu, línguas de fogo desceram do céu. Gente, os discípulos precisavam, porque pensa num bando de cabeça dura, né? Estavam lá ouvindo Jesus sempre de novo falando. A gente idealiza os discípulos, as discípulas, né? Mas era um bando de cabeça dura. Jesus falou, e ainda não entendiam. Aí o Espírito precisou soprar forte. Mas nem sempre ele sopra com todo esse escândalo, né? Às vezes ele sopra gentil, a gente precisa estar bem aberta para ouvir, né? Às vezes ele sopra gentil na nossa vida, mas uma coisa é certa: quando o Espírito sopra, Deus desperta dons. Você sabe qual é o seu? Se não sabe, peça, sopra. Sopra um pouquinho mais de força, Espírito, que eu não estou vendo direito, não. Lembre-se, nosso Deus poderia ter ido para qualquer lugar, para qualquer casa. Ele te escolheu. Ele escolheu você, escolheu seu corpo, escolheu a sua vida para soprar. Vá e dê testemunho disso. Na sua casa, família, na sua casa, igreja, na sua casa, trabalho, na sua casa, mundo. Na sua casa, mundo, que é toda a terra habitada, toda pessoa com quem você encontra. Tá? Na água, na natureza, nos animais, em tudo que Deus criou, o Espírito de Deus sopra. Faça desse pedido: vem Espírito Santo, vem e sopra sobre minha vida. Faça dessa a sua oração diária. Ele te dará o que você precisa, porque Ele é o teu ajudador, o teu consolador, o teu encorajador e animador. Ele te ensinará todas as coisas que você precisa. Todas as coisas. Se abra para o Espírito Santo, para que ele sopre, gentil ou forte, como você precisar. Como é que é a casa de Deus? Eu perguntei para a Lucy essa semana: Lucy, como é que é a casa de Deus? A Lucy me respondeu assim: a casa de Deus é redonda, branca
e colorida como um arco-íris. Não perguntei, mas se eu tivesse perguntado o que tem na mesa servida na casa de Deus, tenho certeza que ela responderia que tem muito chocolate. Que essa imagem de uma casa sem cantos, de uma casa que é branca como a paz e colorida como um arco-íris com toda a sua diversidade e doce como o chocolate que nos dá energia e nos dá alegria. Quem não se alegra com chocolate? Nos inspire para a vida em todo o tempo. Amém.